Olá, sou Gilvão Barreto, mais um vídeo aqui para falar do Vitória. Cara, que lástima aquele jogo de ontem do Vitória, né, cara? Aprendemos a conviver com a inferioridade, aprendemos a conviver com a situação de a gente jogar praticamente com todos os times da Série A por uma bola, por um lance fortuito, por uma bola parada, a gente ganhar de 1-0 dentro de casa, ganhar pulso, fora de casa, um empate a gente comemora como se fosse coisa do outro mundo. Aprendemos, aprendemos a viver assim. Só que aí chega um jogo como ontem que o Vitória não competiu, não lutou, não foi aquele time bravo ali, valente, é, em cada bola, em cada dividida. Não, o time tomou o segundo gol, se entregou. Você via que, cara, quando tomou o terceiro, acabou. E aí Dudu entrou, melhorou bastante ali por um momento. Aí depois é, tomou o quarto e aí realmente acabou o jogo e você não vê perspectivas de melhoras. Apesar de eu ouvir a entrevista ontem do Jair Ventura, e ele não diz abertamente, mas o que todas as pessoas viram nos últimos jogos do Vitória e entende como que que deve ser feita as coisas, ele agora começa a admitir que de fato o Dudu vai ser titular, porque todas as vezes que entra muda o jogo e vai reavaliar a questão dos três zagueiros. Cara, há colegas aí que falam que não, que o problema não é ter zagueiro. O problema é ter zagueiro sim, irmão. O Vitória não tem zagueiro que preste. Todos os zagueiros do Vitória são ruins. São ruins, são de péssima qualidade. E aí eu te pergunto, pra que três zagueiros, velho? Se o Vitória sempre toma gols e muitos gols. Quando tomou cinco, com três zagueiros. Como é que. O que sustenta essa tese que três zagueiros funciona? Você tem três zagueiros que os caras não sabem jogar, não sabem sair com a bola. Aí quando você tem três zagueiros, você diminui um atacante ou um no meio, sei lá. O time não produz e nem defende. Olha, se você fizesse vários jogos com três zagueiros e não tomasse gol nenhum, empatasse todos de 0-0, eu já seria contra os três zagueiros. Porque eu acho que tira a possibilidade do time criar. Tira a possibilidade de um time que já é ruim de ter uma criação, de ter um poder de ataque melhor. E chama o outro time contra si. Eu sou da política, eu entendo que, pelo menos a minha opinião, é que você tem que povoar o meio de campo. Véio. O time inferior tem que povoar o meio de campo, o máximo de jogadores possível no meio de campo. Porque ali você defende e você cria para atacar, sabe? Não você encher de zagueiro, para quê? Para chamar um time como o Palmeiras, como o Flamengo, para cima de você? É óbvio que você vai tomar gol, vários gols, porque os seus zagueiros, eles não, em circunstâncias normais, eles são ruins. Imagine um jogo dessa dificuldade, desse peso. Então, não tem condição. Como é que um técnico, o cara vive daquilo, o cara recebe, trabalha só com aquilo e ele não entende isso. E ele não vê que não está dando certo. É que você toma cinco gols com três zagueiros e você acha que o negócio está dando certo, que o sistema está bom, não está bom. O Vitória não cria, o Vitória não ataca, o Vitória não faz nada e ainda toma gol. É uma lástima atrás. E para completar, que é uma coisa que tínhamos bom também, que era goleiros. Agora a gente não tem mais. Cara, não dá para entender. Não dá para entender a filosofia de trabalho de Fábio Mota. Ele tinha um goleiro aqui no final do ano passado que deu certo. O cara, porra, ajudou, foi um dos responsáveis pela permanência. Aí tem o goleiro atual, estava no esporte, e o goleiro que estava aqui era do esporte. Fizeram uma troca. Cara, dá, Gabriel, olha, um pelo outro, vê quanto é que eu dou de troco aí. E acabou, deixava o Thiago Couto aqui que já estava ambientado e tal. Esse camarada não quis ficar no Vitória, cara. Não quis ficar no Vitória. Ele todo o tempo estava futucando, procurando o clube para ir embora. Ele não queria ficar no Vitória. Agora o Vitória traz ele como bom, como
Cara, o cara é ridículo. O cara, no jogo de ontem, ele saía mal nas bolas. Alguns gols ali de ontem eram defensáveis. Ele podia ter feito algo melhor, entende? É lamentável, velho, lastimável a situação do Vitória. E não é surpresa nenhuma para mim, porque você inicia o ano com um técnico desse, que não tem nenhum tipo de repertório. O cara começa um ano, começa uma temporada agindo da mesma forma que ele termina uma temporada com a corda no pescoço, circunstâncias totalmente diferentes. Quando você inicia o campeonato, você tem que lutar, velho, para fazer algo diferente. Não é para você se proteger para não tomar gol, hora nenhuma, para você ganhar de 1-0. Não, o campeonato só está começando, cara. Você tem toda uma oportunidade de fazer algo diferente para evitar esse sofrimento todo. Não, a gente já começa sofrendo. Ano passado a gente demorou muito tempo, muitas rodadas para tomar uma goleada. Se eu não me engano, a primeira goleada que o Vitória sofreu foi contra o Flamengo, 8-0. Depois tomou 4 na reta final lá do Bragantino. Mas antes disso, não tinha tomado 5 de ninguém. Hoje, na segunda rodada, esse ano, na segunda rodada, o Vitória tomou 5, numa facilidade. Se fosse o Flamengo, tinha tomado 8, cara. Sabe, assim, é complicado, cara. É complicado. Eu sou, eu acho que ele não deveria nem ter sido renovado o contrato dele para permanecer agora no ano de 2026. E, na minha opinião, já tem que pensar já no substituto para ele, porque ele não vai vingar, não. Ele não vai vingar, não. Se ele continuar com a teimosia dele, vai ser 4, 5 tropeços seguidos em uma Série A, meu amigo. É quase que irrecuperável. Então, sofrimento à vista. Com esse rapaz aí, a gente não vai para canto nenhum. Para canto nenhum. E claro que ele não é o único. Para mim, o mal culpado é Fábio Mota. Foi quem renovou com ele, é quem tem um cérebro desse tamanho aqui, ó, o futebol. O futebol. O cérebro de Fábio Mota é desse tamanho aqui, ó, o QI de Fábio Mota é minúsculo. Nem de microscópio você enxerga a expertise de Fábio Mota para o futebol. Sabe? Eu acho que ele deveria contratar um primeiro-ministro, já viu? Alguns países aí tem o presidente, mas não manda em nada. É o primeiro-ministro que resolve tudo. Então, acho que o Fábio Mota devia contratar um primeiro-ministro e ele fica fazendo puxadinho, entendeu? Algumas construçãozinhas lá pelo Barradão e tá tudo bem, entendeu? Mas ele precisa alimentar o ego dele, que eu fiz, que eu faço, que eu sou, que eu peguei assim, que hoje está assado. Então, ele vive disso, certo? Ele vive disso e o Vitória padecendo, entendeu? É, atravessando momentos tristes da sua história. E, cara, vamos torcer para que, de fato, ele faça mudanças no jogo do Flamengo e que alguns novos contratados estreiem, que contrate um novo centroavante para vir jogar, porque além dos que estão aí, na minha opinião, não serem titulares, ainda estão contundidos. Então, a gente imagina, cara, pegar o Palmeiras e o Flamengo com o Fábio, que pelo amor de Deus, cara, Fábio, onde foi que acharam que o Fábio era jogador? Cara, é voluntarioso, e físico, esforçado, e corre, mas pô, ele tem chance de fazer alguma coisa com a bola, ele não sabe o que fazer. O pobre não sabe o que fazer com a bola, cara. Ele não tem, sabe, não tem inteligência. Aquela bola mesmo que ele pegou, e pô, vou jogar por cima do goleiro, é gol do Vitória. Mas não tem, não tem, sabe? E o pior, Fábio Mota, ele, antes mesmo do cara chegar aqui, jogar e aprovar, não, ele contra o cara. Vem definitivo. Aí você vende um cara desse pra quem? Me diga aí. Triste vitória.